Prezados amigos, boa noite. Bom, eu acho que é uma repetição dizer que a gente sente prazer em estar em Colatina. A gente sempre vai falar isso, né? E a gente vai sempre lembrar que é a terra da graça, né? Em todos os sentidos, né? Mas é um prazer muito grande mesmo estarmos aqui nessa noite. Agradecemos a confiança da casa, aqui no caso hoje o Alexandre Dumont, em nos confiar um assunto dessa responsabilidade. O assunto é de tamanha responsabilidade que eu resolvi colocar a camisa amarela. Ele já lembrou aqui, não é? Assim como nós temos no mês que vem, mês de outubro, o mês rosa, né? Que é o da prevenção do câncer de mama, foi muito bem inspirada essa ideia de uma campanha em setembro, né? No caso, setembro amarelo. E o amarelo é muito sugestivo, porque é um sinal de alerta, não é vermelho no sinal de que já não tem mais solução. É um sinal de alerta. Muito bem pensada a cor, inclusive amarela, né? Mas importantíssimo para nós, né, que fora do movimento espírita, que se preocupa tanto com esse tema como outras religiões, isso agora vai ganhando corpo a nível nacional, independente de bandeira religiosa ou de qualquer outra cor. O que importa é a cor amarela no sentido de prevenção dessa dor tão grande que vai crescendo cada vez mais na nossa sociedade. Infelizmente, o suicídio está crescendo de forma avassaladora. Alguém pode dizer, mas eu não percebo. É porque muitas pessoas talvez ainda não saibam que os especialistas desse assunto, os estudiosos desse assunto, perceberam que divulgar os casos de suicídio que ocorrem numa cidade, citando inclusive o local onde isso possa ter ocorrido, infelizmente incita mentes que já estão caminhando nessa direção. E, então, a divulgação pura e simples da ocorrência de um suicídio pode induzir outras pessoas que já estão caminhando com essa ideia infeliz na mente a fazer o mesmo e o que é pior, no mesmo local onde aquilo passa a ser veiculado ou divulgado. Por isso é que nós só vamos saber hoje quantos suicídios aconteceram em Colatina. Infelizmente, acontece aqui, como acontece em todo lugar. Nós só vamos saber se esse suicídio estiver vinculado a um crime, homicídio ou coisas assim. Mas se for um ato isolado da pessoa, no sentido de tirar a sua vida, mas sem outras implicações, não vamos ver isso na mídia, por essa razão. Por isso é que nós podemos ter uma falsa ideia de que está tudo bem. Mas as pessoas que acompanham essas estatísticas estão percebendo que no mundo inteiro essa doença vai se agravando cada vez mais e atingindo todas as faixas etárias, inclusive as crianças. Nem as crianças estão fugindo. Então é um tema muito oportuno, a casa teve uma ótima iniciativa de mudar o tema, né? Quando ele pediu da possibilidade de a gente falar alguma coisa sobre isso, eu falei, não vamos falar alguma coisa, vamos mudar o tema. Vamos conversar sobre isso. Né? Não que a gente tenha qualquer autoridade, mas é porque precisamos dar uma contribuição. Então vamos lá. Se nós quisermos entender essa problemática, sempre reportar ao mestre dos mestres. Jesus, tão conhecedor das nossas misérias, das nossas dificuldades, das nossas dores, ele fala isso. No mundo tereis aflições. A felicidade ainda não é deste mundo. Será um dia, mas não por enquanto. E essa aflição que leva o indivíduo a pensar em suicídio não escolhe classe,
não escolhe gênero, não escolhe nada. Atinge a todos indistintamente. Algumas pessoas podem ter uma falsa concepção de felicidade, associando essa ideia a dinheiro, fama, muitas vezes constituição familiar e assim por diante. Se nós observarmos bem, o suicídio ocorre em todas as classes. Atingem essas pessoas que são supostamente as pessoas privilegiadas. Então é um assunto que interessa a todos. Na Casa Espírita nós temos um movimento, graças a Deus, eu vi você até falando aqui, do roteiro de trabalho de vocês, que na segunda-feira vocês têm um atendimento fraterno. Graças a Deus, as casas, eu tenho certeza que também a Sociedade Colatinense aqui, com Virgílio e sua turma, que nós queríamos, né, agradecer pela presença, olhando aqui o Geraldo. Geraldo, que bacana você preceder a gente, né, com essa beleza que foi esse teclado e esse coral. Eu fico assim, um pouco chateado quando eu tenho a oportunidade de falar após essas apresentações, porque a minha sugestão é de que deixasse a gente sentado e vocês continuassem, não é? Porque eu tenho uma concepção muito pessoal de que Deus, para escrever o universo, ele usou duas linguagens. Uma foi a matemática. Não poderia ferir os meus próprios princípios de conhecimentos. Eu sei que Deus escreveu através da matemática, tanto que a física é que se preocupa, acima de tudo, em buscar essa origem do universo, porque você precisa usar a linguagem matemática. Mas eu, modestamente, acredito que Deus não escreveu o universo apenas com a linguagem da matemática. Deus escreveu também utilizando uma outra linguagem, a música. Tanto que nós vamos ver isso lá em Obras Póstumas, uma colocação de Rossini, quando ele vai falar da harmonia que necessariamente existe no universo. E é a harmonia que vai estar presente na música, ele vai falar da música celeste. Ivone Pereira, num de seus desdobramentos, conseguiu fazer uma viagem pelo espaço e revela ela que ouviu músicas de uma grandeza. Então ela diz o seguinte: quando você vê um astro qualquer girando no espaço e também fazendo outros movimentos, como o Sol, que não tem apenas a rotação, mas a translação, que esses astros, na verdade, ao descreverem essas órbitas, fazem isso ao som de música divina. Imagina o que seria ouvir, ter a capacidade de perceber isso. Acredito que Mozart, Beethoven e outros conseguiram fazer assim uns pálidos, né, mergulhos nessas estruturas de harmonia celeste. E o assunto tem a ver conosco, parece que a gente está divagando, mas não. O grande problema da gente pensar em suicídio é quando a gente está num estado de grande desarmonia. Jamais alguém em estado de harmonia pensará em suicídio. Para que a pessoa pense em suicídio, é preciso que ocorra algo que leve essa pessoa a um estado de desarmonia. Mas nós falávamos da tarefa do atendimento fraterno. Com muita frequência, infelizmente, nós vamos percebendo que as pessoas que buscam a casa espírita, nessa tarefa do atendimento fraterno, trazem queixas muito relacionadas com a depressão e a ansiedade. E a depressão, particularmente, ela vai, em muitas pessoas, inoculando devagarzinho, de forma muito subreptícia, sem que a pessoa se dê conta, a ideia, primeiro, de desânimo, depois um pessimismo avassalador, e a ideia do suicídio, infelizmente, vai se infiltrando. Por isso, a recomendação que tem sido feita para nós,
que trabalhamos nessa tarefa do atendimento fraterno é de que sempre que nós tivermos a oportunidade de conversar com alguém que busque a casa e que relate as suas experiências no campo da depressão, e às vezes ela nem tem consciência disso, mas o atendente fraterno, ele se instrui a esse respeito. Então, na medida que você percebe isso, mesmo de uma maneira branda, buscar saber se essa pessoa já está pensando de alguma maneira em desistência da vida, como é que ela está encarando, para chegar à conclusão, muitas vezes, de que essa pessoa que está na sua frente já tentou suicídio. Ou está com um projeto de suicídio na cabeça. Então, esse assunto é muito grave, muito sério. E nós entendemos que a nossa função no atendimento fraterno não é de substituir nem psiquiatra e nem psicólogo. Definitivamente não é. Nós estamos ali para levar a orientação e o consolo que a doutrina oferece. Então nós gostaríamos de abrir aqui um espaço para comentar com vocês sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que nos parece completamente necessária quando nos defrontarmos com essa situação. O Ademir ontem, quando me perguntou sobre o assunto, qual o título, eu falei, vamos colocar o suicídio e a loucura. Por quê? Porque o suicídio e a loucura é exatamente um subtítulo que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo específico que trata de bem-aventurados os aflitos. Eu abriria até mais um espaço antes que eu esqueça de fazer a sugestão. Em nossa casa, modestamente, mas nós gostaríamos de colocar como sugestão, nós temos feito isso. Nós chegamos à conclusão que as pessoas que chegam para o atendimento fraterno, muitas delas não chegaram a folhear um livro espírita. Não vamos oferecer a todas essas pessoas, porque muitas vezes a pessoa que vem é espírita, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, conhece perfeitamente. Mas sempre procuramos saber se essa pessoa tem esse livro. E se não tem, oferecê-lo. É uma forma extraordinária de fazer caridade e de uma forma muito barata, eu até diria. Nós temos publicações populares, mas a pessoa que veio buscar um consolo, um socorro, e você, independente da classe social dela, oferecer um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela pessoa já sai, depois da conversa que teve com você, ancorada. Ela tem um algo concreto que ela vai levar para casa, porque as noites de angústia dessa criatura nós não conseguimos medir. Mas se nós deixarmos na mente dessa criatura, que na hora daquele grande desespero, daquela grande dor, daquelas angústias quase inenarráveis, na verdade inenarráveis, algumas delas são indescritíveis, a pessoa saber que tem um livro que ela pode buscar. E muitas vezes nós vamos precisar ensinar essa criatura no atendimento fraterno a folhear esse livro. Então lá tem esse capítulo específico, que muito se ajusta, claro, os outros também, e você não pode também ficar receitando sempre a mesma receita para todo mundo. Nós ouvimos a pessoa e a partir daí é que nós vamos buscar oferecer aquilo que seja mais adequado à luz do Espiritismo, não da nossa própria cabeça. Mas com muita frequência, quando nós nos defrontamos com pessoas que estão no quadro da depressão e que estão com ideia de suicídio, parece que o capítulo já está definido. É o bem-aventurados os aflitos. Então vamos ver um pouquinho desse texto e vamos trocar umas ideias aqui para a gente ver o que Kardec fala, para a gente perceber o quanto é oportuno estudar esse capítulo 5º, que é o Bem-aventurados os aflitos, e essa lição, ela tem como título, o suicídio e a loucura. Kardec começa assim, a calma e a resignação
auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Nós vamos fazer uma pausa aqui para analisar essa parte. Depois, na medida do possível e do tempo, a gente faz outras análises. Olha o que ele está dizendo. Isso é palavra de Kardec. Nunca esquecer que Kardec trouxe essa informação maravilhosa da doutrina espírita, e ele é de uma modéstia, de uma humildade enorme. Ele se diz apenas o codificador. Mas quando nós pegamos um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos o quanto esse homem tinha de grandeza na mente. Porque ele coloca a palavra dos Espíritos, as instruções dos Espíritos. Lá na frente tem essas instruções. Mas, por exemplo, aqui nesse momento é Kardec fazendo comentários, com a sua autoridade que nós sabemos de espírito superior que foi. Porque para trazer a missão que ele trouxe de permitir que a terra conhecesse o Consolador prometido por Jesus, imagina, ele é muito modesto. Então ele está dizendo assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre. O que ele está dizendo com isso? Que dependendo da forma como nós interpretamos a vida, nós podemos ter paz ou guerra. Nós podemos ter calma ou impaciência. Nós podemos ter angústia ou serenidade. E muitas vezes nós não nos damos conta. E é a nossa maneira de ver e de interpretar é que faz isso. Vamos dar um exemplo para não ficar teorizando. Uma pessoa recebe um telefonema e uma notícia muito impactante, muito dolorosa, vem desse telefonema. A pessoa sente um impacto muito grande, empalidece, sente o seu corpo enfraquecer profundamente e desmaia. Uma outra pessoa recebe uma informação da mesma natureza, da mesma intensidade, a mesma dificuldade, tudo igual, sente um impacto, mas logo se reharmoniza, consegue ter discernimento do que fazer, e muitas vezes é quem vai conduzir a providência que precisar ser feita com muita serenidade. O que aconteceu com uma pessoa e com a outra? O fato é o mesmo, a dificuldade é a mesma, o impacto é o mesmo, o problema é da mesma intensidade. Por que houve essa resposta diferente? É isso que Kardec está falando aqui. O modo de encarar as vicissitudes da vida. Então, se nós tivermos uma doutrina maravilhosa como a doutrina espírita, e é conhecida como Consolador prometido, se nós temos uma doutrina capaz de fazer com que nós mudemos o modo de interpretar a vida, o modo de interpretar o que se passa conosco, o modo de interpretar o que se passa com as outras pessoas, nós podemos adquirir essa serenidade e essa calma que Kardec está se referindo. Mas vai depender então de quê? Nós precisamos de uma autoanálise muito profunda, chamada autoconhecimento. Precisaremos nos conhecer
fazer um mergulho para dentro de nós mesmos e perceber quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças. Parece bobagem, mas nós muitas vezes achamos que pensamos ou que acreditamos em coisas que outras pessoas nos ofereceram e nós até admitimos que aquilo faça parte do nosso repertório. Mas no primeiro embate, no primeiro obstáculo, nós somos colocados em xeque. E aí nós percebemos quais são efetivamente os nossos valores. Uma pessoa pode achar que tem fé em Deus, até o dia que há um impacto muito forte na vida dela. E nessa hora ela pode descobrir que ela não tem fé em Deus. Era apenas uma casca. Era um rótulo. Ou uma máscara, como você preferir chamar. Então, Kardec está lembrando para nós que a vida nossa pode ser boa ou ruim, não dependendo do que temos, mas dependendo de como nós enxergamos a vida. Uma pessoa num palácio pode se decepcionar profundamente, lutou a vida inteira para chegar naquele palácio e se sentir profundamente só. Uma pessoa numa casa humilde pode estar plenamente satisfeito. São fatos que a vida vai mostrando. O que leva a pessoa, então, ao suicídio? Conforme ele está lembrando aqui de início, é a dificuldade para enfrentar as vicissitudes da vida. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Aqueles problemas triviais, todos nós vamos aprendendo a lidar com eles. Mas qualquer um de nós está sujeito a se defrontar com problemas mais graves, mais difíceis, que vão colocar em xeque a nossa fé. Nessa hora, pois não? Desculpa, eu sei que não pode fazer pergunta, mas existe uma dificuldade, por exemplo, quando a pessoa ela fica no silêncio, ninguém consegue, não consegue tratar essa intenção de fazer isso. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente encontra. Sim, verdade. A pessoa, na medida que ela vai ficando ensimesmada, ela começa a alimentar essas ideias, ela vai se isolando. E nem sempre ela coloca isso para as outras pessoas. É uma questão verdadeira. Muitas vezes a família é surpreendida pela ação de um ente querido qualquer, porque ele andou dando esses sinais e eles não foram captados adequadamente. Esse isolamento é uma das reações. A pessoa começa a ficar ensimesmada, é uma das possibilidades. Não todos, mas um dos quadros pode ser esse. Tem pessoas que tomam essa decisão de inopino. Eu não sei se vocês viram, agora o Divaldo, não sei se é porque ele está chegando perto dos 90, não é? Ele falou que a idade dele está em 89 anos. Agora, recentemente, nessa entrevista lá do Jô Soares. Eu não sei se ele sentiu que é a hora de ir desengavetando algumas informações, ele está desengavetando algumas informações e colocando isso em palestra. Essa informação, na verdade, já é antiga, mas ele colocou mais uma vez, ou está rodando aí na internet, a tentativa de suicídio dele. Não sei se vocês todos já tiveram a oportunidade de vê-lo narrar. Divaldo, um jovem ainda, vai para Salvador para tentar a vida. Sai do interior, mora na Bahia, e vai tentar a vida. Em 1945, termina a guerra. Logo após
né, a guerra terminar, a Segunda Guerra Mundial, a empresa onde ele trabalhava resolveu fazer um enxugamento. Ou seja, as famosas demissões. E o seu chefe o chamou e disse, olha, nós infelizmente temos que fazer um enxugamento. A crise está muito forte. Aliás, crise é uma palavra antiga, vocês já notaram? A gente pensa que é de hoje. A crise está muito forte e nós precisamos fazer algumas demissões. E nós resolvemos demitir os mais novos. Como ele era novinho, pediram que ele passasse no caixa para receber seu dinheiro. Naquela época, a legislação não era tão rigorosa quanto agora. As coisas se resolviam mais rapidamente. Divaldo, ele fala isso. Ficou tão chocado. E aí pensou naquilo que muitos suicidas pensam. Como é que eu volto para minha terra? Como fracassado? Mal cheguei aqui e me defronto com essa dificuldade. Meus pais muito humildes, contando com o meu sucesso, e eu logo de cara me defronto com um fracasso desse tipo. Ele vai para a máquina de datilografia, o Divaldo gosta de falar dos pormenores, dizer que sentou na máquina Hamilton. Ele gosta desses, é o estilo dele. E resolveu deixar uma carta para os pais explicando, né, por que ele tomara aquela infeliz ideia. Só que a irmã dele, Nair, havia suicidado alguns anos antes. E isso tinha sido uma dor muito grande para os pais. Ele não refletiu sobre isso. Dobrou a carta, enfiou no bolso e se dirigiu para o elevador Lacerda. O elevador Lacerda, naquela época, era o ponto de suicídios. Vocês já perceberam que vira moda de vez em quando, um ponto? Por isso que tenta-se evitar a divulgação. Então, o elevador Lacerda, à época, tornou-se um ponto de referência para o indivíduo suicidar. Divaldo conta que ele vai, toma o elevador e vai exatamente a uma altura de 80 metros, que é onde eles se lançam. E tomado de desespero, ele coloca a mão no parapeito para suicidar. Só que ele é médium vidente. E é médium audiente. E isso é um complicador numa hora dessa. Porque ele ouviu mais de uma vez o Espírito dizendo, vem mesmo, meu filho. É isso mesmo, a vida não presta. A vida não tem sentido. Vem para cá, que aqui é muito melhor. E quando ele coloca a mão no parapeito, alguém, imagina um espírito, ele pode ficar voando aqui na frente, né? Ele não precisa, ele não tem problema da gravidade. Fica na frente dele chamando, vem, vem. E ele ia. Nessa hora, a providência divina interfere. Ele vê quem nesse momento? Nair, a irmã dele, que havia suicidado. E ela o chama pelo apelido de e interpela para que, pelo amor de Deus, ele não faça isso. O impacto foi tão grande que ele desmaiou. Então ele não foi, ele voltou, desmaiou. Quando ele acorda, ele está numa sala com pessoas todas de branco e muita iluminação. Ele ficou pensando, será que eu estou aonde? Será que eu estou, não é? Ele não tinha ainda as noções espíritas, ele não era espírita ainda. Né? Mas ele, de alguma maneira, pensou, será que eu estou no céu? Onde é que eu estou? E alguém lembrou a ele que ele estava era na terra mesmo. Né? Era aqui mesmo. Mas, veja bem, ele não deu sinal nenhum. Ele não se recolheu, ele não ficou andando pelos cantos, cabisbaixo, triste. Ele não fez sinalização nenhuma. Foi um impacto. Recebeu uma notícia, achou que era uma vicissitude da qual ele não podia dar conta, tal como Kardec está lembrando, e tomou uma decisão rápida. Mas há outras situações que não. A pessoa vai premeditando devagar.
E precisamos, todos nós, porque ninguém está livre disso, vigiar a nossa mente. Jesus fala, vigiai e orai. Vigiar a nossa mente, porque às vezes essa ideia ela vem de forma muito subreptícia, ela começa com queixas. A gente começa a achar que a vida não está valendo a pena, achando que a vida tem muitas dificuldades. E vai assim, abrindo a mente para essas influências espirituais. Até que o plano vai se desenhando cada vez mais. Então, Kardec está lembrando que a forma de interpretar a vida, a forma como nós interpretamos a vida, vai ser determinante numa hora dessa. Vamos na sequência, o que ele vai falar? Com efeito, não, aqui depois. Ora, se encarando as coisas deste mundo, da maneira por que o Espiritismo faz, e ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Nós já falamos isso mais de uma vez, mas vamos lembrar novamente, porque o título é Suicídio e Loucura. O Chico, certa vez, perguntou a Emmanuel, Emmanuel, o que é neurose? E o Emmanuel respondeu simplesmente, impaciência nossa ou falta de resignação. Ponto. Ou seja, do ponto de vista de Emmanuel, tanto faz você estar com depressão, ansiedade, toque, qualquer coisa, síndrome de pânico, seja lá o que for, na visão de um espírito como Emmanuel, isso é simplesmente impaciência nossa ou falta de resignação. Aí Chico perguntou, e o que é o louco? Porque Chico sabia que existia uma coisa diferente entre neurose e psicose. O que é o louco? Aí o Emmanuel respondeu no mesmo tom. Louco é aquele que não se conforma com a realidade presente. Ponto. Nada mais disso. Então ele está dizendo para nós que se nós não aceitarmos a vida como ela é, não aceitarmos a nós mesmos como nós somos, e não aceitarmos as pessoas como elas são, nós vamos ficar neuróticos. Na verdade, todos nós somos neuróticos num grau qualquer. Uns mais, outros menos. Mas, se nós persistirmos nessa inconformação, nessa rebeldia, ele está dizendo que nós vamos chegar a um momento que nós vamos enlouquecer. O título é Suicídio e Loucura. Então, dentro da visão de um espírito mais elevado, a loucura nada mais é que rebeldia num grau mais alto. Então, se nós quisermos começar a fazer um caminho, se essa infelicidade anda rondando a nossa mente, é perguntar, o que eu não aceito? O que eu não aceito? Vocês sabiam que uma boa parte da humanidade não aceita o corpo que tem? Vocês sabiam disso? Tem gente que não aceita a altura que tem. Outros não aceitam a cor da pele. Outros não aceitam a conformação física. Outros não aceitam uma doença incurável, que infelizmente aconteceu. Uma pessoa pode ter uma limitação e ela não aceita aquela limitação. Na medida que ela não aceita aquela limitação, e pode ser uma limitação que a medicina não tem a solução, ela continua com a limitação e começa a criar uma coisa chamada neurose.
Falta de resignação. O que é resignação? Aí há também uma necessidade, às vezes, de tradução. Porque tem pessoas que acham que o Espiritismo nos coloca numa posição de nos incentivar à resignação como se fosse uma acomodação. Não é isso. Resignação não é acomodação. Os Espíritos falam claramente, resignação é uma atitude proativa. O indivíduo aceita, mas é o consentimento do coração que faz isso. Ele não é um covarde, ele não é um acomodado, ele é, na verdade, um grande corajoso. Observem, todos os dias as notícias dos jornais estão nos falando disso. O indivíduo muito corajoso, que se rebelou contra a vida ou as circunstâncias, deu um tiro em alguém, matou alguém e fez lá a tragédia que foi. Porque ele não leva desaforo para casa, ele não se dobra diante de determinadas situações, mas deixa uma mulher com 3 filhos abandonada. E essa mulher covardemente resolve aceitar a vida como ela é e as circunstâncias. Covardemente. Aos olhos do mundo ela é covarde. E é ela que vai garantir que aqueles 3 filhos amanhã se tornem homens de bem. Muitas vezes, covardemente, enfrentando um tanque, lavando roupa para fora. Quantas histórias assim? São os covardes. Veja, o Divaldo está sendo assim de uma honestidade muito grande. Uma decepção de ordem profissional. E lembrar que ele ia voltar para a terra dele como um fracassado foi suficiente para colocar na mente dele a ideia de suicídio. E é esse homem que hoje está aí, ó, servindo de modelo para todos nós. O que falta então? Revisão de valores, de conceitos. A nossa humanidade está caminhando por uma coisa muito difícil. Se você perguntar a uma pessoa quem é você, o que ela responde? Eu sou fulano de tal. Minha profissão é tal. Eu moro em tal lugar. Eu tenho 3 filhos. E não sei o que, não sei o que. Eu tenho alguma coisa. Mas não é isso que é você. Mas na medida que se estabelece isso com muita força, uma pessoa pode pensar em ir ao suicídio porque não tem alguma coisa. Nós estamos vendo jovens numa infelicidade inconcebível. Às vezes uma moça linda, mas só porque tem uma gordurinha a mais, ou um detalhezinho aqui ou ali, precisa submeter uma plástica. Senão é uma infelicidade total. Aí depois que ela faz aquela plástica, daí a pouco ela descobre que o nariz dela precisava de um retoque, ou então a orelha, ou sei lá o quê. Começa uma loucura. Quem olha aquela pessoa passando diz assim, aquilo ali é o exemplo da felicidade. Mas vai olhar a mente da pessoa. Como é que está? Então é isso que ele está falando. São os nossos valores que determinam as nossas atitudes. Às vezes a gente não se dá conta disso. Então, na sequência, ele vai dizer aqui uma coisa interessante. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Então, Kardec está colocando uma coisa interessantíssima aqui para nós. Ele está dizendo que o grande incitante do suicídio é o materialismo. Aí alguém diz assim, mas eu conheço várias pessoas que são religiosas
e que suicidam. Elas não eram materialistas. Materialistas, sim. Alírio lembra muito bem disso num livro dele, falando que muitos de nós somos, na verdade, espiritualistas materialistas. O nosso espiritualismo é só de rótulo, é só de fachada. Mas se nós prestarmos atenção, o que nós fazemos da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, porque isso sim é um fato. Se nós prestarmos atenção no que nós fazemos, nós vamos perceber muitas vezes que somos espiritualistas materialistas. Qual o tempo que nós realmente dedicamos às coisas da alma, do espírito? Que valor isso tem realmente para nós? Então, muitas vezes, quando chega aquele ponto limite, você percebe o que realmente você construiu até aquele momento. Então, a fé, ela é fundamental. Por que que todas as religiões são boas? Porque todas as religiões ensinam a fé em Deus, a fé na existência da alma e na sobrevivência da alma. O indivíduo que suicida, ele põe em dúvida profundamente se Deus existe e profundamente se existe realmente vida após a morte. Por isso que Kardec está dizendo que o grande antídoto do suicídio seria o Espiritismo, porque traz isso de forma muito forte, mas qualquer religião pode funcionar como antídoto do suicídio. Na medida em que nos fortalece a fé em Deus e na sobrevivência da alma. Agora, imagina quando você tem uma doutrina que, além de te dizer que a alma sobrevive, consegue explicar a justiça divina, apesar das dores que nós enfrentamos. Essa chave vem através da reencarnação. Então, nós temos uma doutrina que precisa ser divulgada, precisa ser difundida. Aqui, com muita tranquilidade, lembrar para o meu amigo Virgílio, que está aqui. Parabéns, Virgílio, pelo esse trabalho, você, Prete, toda a sua equipe, de estar divulgando essas ideias espíritas pelo mundo. Elas precisam ser divulgadas. Porque o mal está campeando no mundo e está sendo divulgado com muita facilidade. Olha o zap de vocês, o que é veiculado no zap? Presta atenção. Graças a Deus tem mensagens boas. Mas observe a quantidade de lixo que é divulgado todo dia. Como se realça o lado negativo da vida, das pessoas, da nação, de tudo. Um pessimismo que está crescendo. Eurípides Barçanufo está nos pedindo essa atenção, a nós espíritas. Devemos estar mais alertas. Esse pessimismo que está graçando pelo mundo, e nós muitas vezes inadvertidamente estamos fazendo parte dele, estamos também divulgando. Com todo respeito, cada um faz o que quiser, mas antes de passar certas mensagens à frente, não seria melhor refletir? O que eu estou fazendo? E se do outro lado tiver uma pessoa que já está faltando só mais um empurrãozinho para tomar essa decisão infeliz? Nós estamos veiculando o quê? Nós estamos falando o quê para as pessoas? Então cabe realmente uma responsabilidade, nós espíritas. Nós temos uma doutrina maravilhosa. Jesus sabia das nossas dores, ele fala, no mundo tereis aflições. Mas no tempo certo nós vamos providenciar. Eu vou pedir ao Pai e vocês vão receber na terra o Consolador. E que vai ficar para sempre convosco.
na hora certa, exatamente na hora historicamente certa. Nós não vamos entrar em detalhe aqui porque o tempo não permite. Mas na hora exatamente correta, o Espiritismo chega com essa mensagem consoladora. Então cabe a nós uma responsabilidade muito grande. Passar essa mensagem para frente. Então Kardec está lembrando que o materialismo é o grande incitante do suicídio. O que o materialismo fala para o indivíduo? Se a sua vida não presta, ou se não está prestando, para que você vai continuar? Se o que te aguarda é o nada, por que você vai ficar esperando? Por que não antecipa? É simples assim. Mas se o indivíduo, mesmo em qualquer religião, ele tem uma crença de que Deus existe, que existe vida após a morte, isso é um freio. Isso faz com que ele pare para pensar. Então, essa questão é muito importante. Na sequência, ele vai dizer assim: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. Isso é Kardec falando. Vou repetir. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. Assumem tremenda responsabilidade. Quando um obsessor cruel tem um plano de levar o indivíduo a essa infelicidade, onde é que ele ataca? Ele ataca onde? Na fé do indivíduo. Se ele conseguir abalar a fé do indivíduo, o sucesso do plano dele se torna imenso. A ideia materialista é realmente o grande incitante do suicídio. Voltamos a repetir. Materialismo, muitas vezes, disfarçado de espiritualismo. Mas o espiritualismo apenas de fachada. Por isso, se impõe para todos nós uma coisa chamada autoconhecimento. Eu não pretendia falar isso aqui, mas o Ademir me pediu que falasse um pouquinho da programação de amanhã. Ainda que rapidamente. Amanhã a programação nossa é com relação à mediunidade. A Federação Espírita Brasileira nos pediu, a todos, as federativas do Brasil, que nós façamos uma divulgação de um material excelente, que é o chamado MEP 1 e 2. Mediunidade, Estudo e Prática 1 e Mediunidade, Estudo e Prática 2. Então, o objetivo principal desse encontro de amanhã é mostrar o que contém esse material. Mas dentro desse material, nós pretendemos destacar alguns pontos que são mais cruciais, inclusive, para aquelas pessoas que se dedicam a esse estudo. E uma ênfase especial nós pretendemos fazer exatamente com exercícios de autoconhecimento. Cada vez mais, graças a Deus, está ficando claro na mente de nós espíritas de que a nossa solução, efetivamente, ela passa pela reforma íntima. Nós podemos, cada um de nós, com o seu modo de ser, continuarmos apenas espiritualistas de rótulo. Mas se nós quisermos fazer reforma íntima, nós vamos precisar buscar uma coisa chamada autoconhecimento. Isso foi ensinado lá por Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos.
questão 919 e seguintes. A questão é como fazer esse exercício. Santo Agostinho ensinou como fazer, mas a maioria de nós não suporta. É uma forma que pede muito esforço. Então nós podemos usar outras técnicas, outras formas de buscarmos esse autoconhecimento. E é esse autoconhecimento que vai ser o grande remédio contra a loucura e o suicídio. Mas se nós não pararmos para pensar sobre o que significa isso, nós, em princípio, não entendemos. Diante dos problemas da vida, e todos nós temos problemas, nós temos que pensar, ou deveríamos pensar o seguinte: nós temos dois tipos de problemas na vida. Só dois tipos de problema. Um problema que a gente pode resolver. E o problema que a gente não pode resolver, pelo menos por enquanto. Os problemas que nós podemos resolver, cada um de nós busca as forças que tem, vai lá e resolve. Agora, os problemas que nós não podemos resolver, eis a questão. Aqueles que pelo menos momentaneamente nós não podemos resolver. Porque dentro da eternidade todos os problemas são solucionáveis. Mas dentro da programação divina, muitas vezes nós nos defrontamos com alguma coisa hoje que pelo menos por enquanto nós não podemos resolver. Pelo menos da forma como nós gostaríamos. É isso que Emmanuel está tentando lembrar para a gente. Se nós tivermos resignação, que é o consentimento da nossa razão e do nosso coração, se nós nos dermos conta de que certas dificuldades, momentaneamente, nós precisamos aceitar e aprender com essa dificuldade, nós teremos as forças para superar todos os obstáculos que surgirem à nossa frente. Mas para isso, Kardec vai lembrar numa outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos construir uma coisa chamada fé inabalável. Que desafio! Se nós nos convencermos de que Deus governa o universo inteiro, com sabedoria absoluta, dá a cada um de nós segundo as nossas obras. Se nós nos convencermos de que somos espíritos imortais e de que esta vida, mesmo que seja de 100 anos, é apenas um relâmpago na eternidade. Se nós nos convencermos de que a justiça de Deus, ela é infinita, absoluta, e quando nós não a entendemos, é porque nós não temos a chave para entendê-la, mas ela existe, aí nós chegaremos à fé inabalável. Se nós concluirmos que para a nossa felicidade na Terra, a fé é algo tão importante, tão fundamental, nós vamos fazer esforços continuados para desenvolver essa fé. Para finalizar, eu queria só pegar uma musicazinha não, porque aí eu estou diminuindo, fazendo uma coisa inadequada. Teve uma música de vocês que falava de luz, não tem? Uma de luz. Eu queria terminar falando disso. Quando nós estamos diante de problemas muito difíceis, muito dolorosos,
Nós temos a impressão de que o mundo acabou, que nós não temos saída, que nós não temos solução. Há um desespero enorme, uma desesperança total. A fé dá esperança, mas nós estamos exatamente no contrário. É como se nós estivéssemos num quarto escuro, um quarto profundamente... Sim, você queria falar, Geraldo. Você vai ver. Vamos fazer uma coisa? Vamos combinar, já que a gente não combinou nada, mas estamos combinando aqui agora. Vamos encerrar essa fala, vocês cantando essa música, mas não agora. Deixa eu só terminar de falar sobre a luz e vocês vão trazer isso, porque não é por acaso que vocês vieram aqui hoje. Não é? Com certeza não é por acaso. Mas só queria lembrar então a questão, porque vocês falaram da luz, e a luz me inspirou aqui um pensamento. Quando nós estamos nesses momentos em que a vida parece perder o sentido, e a saída parece ser essa porta falsa do suicídio, porque é uma porta falsa, é preciso que as pessoas que nos ouvem saibam disso. O Espiritismo veio mostrar que é uma porta falsa. Por quê? Porque você continua existindo. Você só perdeu o corpo. Mas quando a pessoa está num estado desse, é como se ela estivesse num quarto escuro, um breu. O sol está brilhando profundamente lá fora, mas ela está totalmente fechada. Nosso amigo lembrou ali, um quadro desse, em que a pessoa vai se fechando. É como se ela se recolhesse para um quarto escuro, vedado, totalmente vedado. O sol está brilhando lá fora, mas ela não percebe. Por quê? Porque ela precisa abrir a janela do seu coração. Que Deus nos abençoe e vamos ouvir a música para fechar. Por favor. Tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixe abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. La 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 la, hey! La 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 la, la 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 la, la 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 la. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser pluma que nos vem acariciar. Em todos os momentos, Deus está contigo. Ore e vigia sempre. Tem paciência, amigo. La 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 la. Hey! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixe abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser pluma que nos
acariciar. Em todos os momentos, Deus está contigo. Ore e vigia sempre. Tem paciência, amigo. La 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 la. Hey! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alegria, alegria. Muito obrigado. Eu acho impressionante como é que a espiritualidade faz as coisas. Tenho certeza que o prete, na hora de editar essa gravação, não vai esquecer de colocar a letra que, infelizmente, nós não pudemos acompanhar. Mas vocês viram como encaixa em tudo no assunto? Que coisa impressionante. Aí eu pergunto, acaso está transmitindo para a Rede Amigo, não é? Então, vamos cumprimentar os internautas, né, que nos acompanham, hein? Agradecer, com certeza, né? E mandar o nosso abraço para eles. E agora eu passo para Ademir para fazer o encerramento, por favor.